Glória a Deus, uma boa noite a todos, paz do Senhor Jesus. Glorioso é esse Deus, que nos proporcionou mais um dia, e um dia maravilhoso. Talvez algum de nós estávamos se perguntando, quando chegará o verão? Hoje teve uma amostra. Você já está reclamando do calor, não? Glória a Deus, somos humanos. Nós somos acostumados a reclamar de tudo. Chega frio, reclama do frio. Ah, Senhor, como eu queria aquele calorzinho do verão. Chegou o calor do verão, não reclame. Agradeça a Deus. Agradeça esse Deus maravilhoso que nos deu mais uma oportunidade de adorá-lo, de exaltá-lo e de declarar que somente Ele é o nosso Deus, somente Ele é o Deus da nossa casa, somente Ele é o Deus desta igreja, em nome de Jesus. Amém? Nos colocamos de pé. Aqueles que podem, aqueles que não podem, permaneçam sentados. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós glorificamos o Teu nome, Senhor, por mais esta oportunidade, Senhor, de Te adorar, de Te exaltar, de cultuar a Ti, Senhor. Viemos aqui esta noite com um propósito, Senhor, de participar desta mesa, Senhor, da ceia do Senhor, juntamente com os nossos irmãos. E engrandecemos ao Senhor, porque o Senhor nos deu uma nova chance, o Senhor nos deu uma nova oportunidade, Senhor. Nos ensina, Espírito Santo, a ser gratos. Nos ensina, Espírito Santo, a agradecer e não a reclamar, em nome de Jesus. Que este momento, Senhor, que estaremos aqui, o Teu Santo Espírito venha estar na nave desta igreja e venha tocar em cada um, Senhor, com o Teu poder. Em nome de Jesus, em cada louvor entoado, Senhor, cada palavra falada, meu Pai, seja para a honra e a glória do Teu nome. Porque tudo é para Ti, tudo pertence a Ti, Senhor. Nada é para nós, tudo é para Ti. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sente só um pouquinho. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 9 e o versículo 11. Uma palavra que o Senhor falou comigo e para nós só dar uma meditada. É algo maravilhoso. Hebreus 9:11, que diz assim: Cristo, porém, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. Se a aspersão de sangue, de bodes e de touros, e das cinzas de uma novilha, santificava os contaminados quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Glória a Deus. Jesus está vivo, irmãos. Ele está vivo. Ele se entregou, Ele pagou o alto preço com o seu próprio sangue para nos dar uma nova chance, uma nova oportunidade de servir ao Deus tão maravilhoso. Aleluias! Ele fez isso, irmãos. Se você está aqui esta noite e por algum motivo pensa que Cristo está morto, Cristo não me responde, Cristo talvez não sabe que eu exista, mude esse pensamento, porque Cristo, Ele morreu naquela cruz por você e ressuscitou ao terceiro dia, e vivo está por mim e por você. Ele vivo está por mim e por você. E neste exato momento, talvez você deve estar pensando, como eu às vezes penso: ah, Senhor, eu pequei, eu errei, eu cometi um pecado e não deveria cometer. Eu poderia impedir isso, mas eu não impedi. Eu quero dizer para você que o Senhor Jesus está à direita de Deus, intercedendo por cada um de nós,
por aqueles que estão com um coração arrependido, com um coração totalmente voltado a Ele. Aleluias. E este é o momento de nós olharmos para dentro de nós, fazer um autorretrato, uma selfie de nós e analisarmos a nossa vida. Todo mês, no primeiro domingo do mês, nós temos o culto de ceia. Nós temos o mês inteiro para meditar, e às vezes a gente passa o mês e não medita. A gente deixa para esse dia, mas estamos aqui hoje. Então vamos participar desta mesa juntos, unidos numa só fé, num só propósito, adorando a esse Deus tão maravilhoso, que nos proporcionou uma nova chance, aleluias, através do seu Filho Jesus naquela cruz. Através dele na cruz, ele foi até a morte de cruz por mim e por você, para que hoje pudéssemos juntos, unidos, participar desta mesa e lembrar que Ele está vivo. Ele morreu e ressuscitou, e vivo está. Aleluias, glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor. Se coloque de pé. Vamos louvar esse Deus. Louve da sua maneira, mas dê o seu melhor, dê tudo neste momento de adoração. Mas seja quieto, cabeça baixa, mão levantada, glorificando a Deus, falando em línguas. Adore ao Senhor neste momento, não se permita ser interrompido por artimanhas de Satanás. Adore a Deus, porque Ele merece. Aleluias, glória a Deus. Aleluia, louvamos ao Senhor, nosso Deus que está vivo. Graças a Deus, estamos mais um dia celebrando ao Senhor, né? Agradecendo a Ele pelos seus atos, por tudo que Ele fez por nós. Ele derramou o seu sangue, Ele se esvaziou de si mesmo, de toda a sua glória, para estar conosco, para se doar por nós. E é para isso que nós estamos aqui, para celebrar o que Jesus já fez por nós, né? Ontem nós falamos não o que Ele pode fazer, não pelos milagres que Ele pode realizar, porque Ele pode todas as coisas, mas nós estamos aqui pelo que Ele já fez por nós, pelo seu amor derramado na cruz, pela sua vida que foi entregue por nós na cruz do Calvário. Por isso estamos alegres e por isso estamos aqui para celebrar esse amor. Amém? Aleluia.
Tu és aquele que sonda os nossos corações, Jesus. Tu és aquele Deus de perto e não Deus de longe. Tu nos conheces, Senhor. Tu sabes os nossos pensamentos. Tu sabes os desejos do nosso pensamento, Senhor, do nosso coração. Então, nessa noite, nós te pedimos, sonda o nosso coração, Pai. Sonda o nosso coração, ó Deus. Vê se há em nós algum caminho mau, Jesus. Oh, nós te adoramos, Espírito Santo. Nos rendemos diante de Ti. Nos rendemos diante de Ti, Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na Tua fumaça de glória eu entrarei longe do Santo dos Santos. Não sei mais viver. E se eu passar, e se eu passar, eu não temerei, na Tua fumaça de glória, aleluia, eu entrarei longe do Santo dos Santos. Não sei mais viver. E quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo,
que Ele é santo, santo. Erga sua voz e diga: santo ao Senhor, santo ao nosso Rei, aleluia. Tu és Ele é santo para sempre, santo, santo. E quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou e quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Clamamos pela tua glória, Jesus. Clamamos pela tua glória, Deus. Clamamos pela tua glória, a tua presença. Oh, ansiamos pela tua presença, Senhor. Não há outro lugar, não há outro lugar, porque quem já pisou, quem já esteve no Santo dos Santos, quem conhece a tua presença, Senhor, oh, aleluia, foi marcado por ela, foi marcado pelo teu sangue, Jesus. Oh, nós não queremos sair da tua presença em nenhum momento da nossa vida, Deus. Queremos estar no centro da tua vontade, Senhor, clamando pela tua glória, clamando por ti, Jesus. Tu és santo, tu és santo. E não há outro Deus, não há outro Senhor, não há outro a quem possamos adorar em espírito e em verdade, porque tu és digno, Jesus. Tu és digno de toda honra, tu és digno de toda glória, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Tu és santo. Tu és santo para sempre, santo. Tu és santo. Tu és santo, tu és santo. Tu és santo. Oh Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho.
paz do Senhor a todos. Esqueci que estava com o microfone. Podemos sentar, por gentileza. E vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas capítulo 13, versículo 18. Lucas 13, 18. Tem uma palavra muito forte do nosso Senhor Jesus. E no momento de ceia, como o irmão Júlio César falou, é momento de reflexão para as nossas vidas. É momento de nos examinarmos. Somente essa ceia que é a última que a gente vai estar participando esse ano. Quantas coisas passaram. Quantas coisas que a gente disse que ia fazer para Deus e não fez. Né? Quantas áreas das nossas vidas que nós precisávamos melhorar e fizemos tão pouco para que aquilo melhorasse. Tantas coisas que era pra gente, que a gente prometeu que daria mais interesse, e a correria desse mundo fez com que a gente não se interessasse tanto assim. Tantas coisas do reino de Deus que eram para estar levedado dentro de nós, com mais clareza, para que as pessoas vissem a face do nosso Senhor Jesus Cristo através das nossas vidas e que a gente deixou de lado. Mas é momento da gente refletir. E nunca é tarde para a gente dar um passo de maior responsabilidade sobre aquilo que Jesus colocou sobre nossas vidas. Amém? Lucas 13, 18 diz assim: Então Jesus perguntou: com que se parece o reino de Deus? Com o que compararei? Jesus é especialista em fazer perguntas. Eu aprendi que tem perguntas que nos levam a lugares mais sublimes do que muitas respostas. Tem perguntas que nos levam a meditar, a pensar. E Jesus sempre estava questionando os seus discípulos para que eles viessem meditar sobre aquilo que foi perguntado. Como que se parece o reino de Deus? Interessante. E com que o compararei? Daí Jesus faz uma comparação. Uma comparação com algo que era muito familiar a eles. Jesus diz assim, o reino de Deus é como um grão de mostarda que um homem semeou na sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninho em seus ramos. Mais uma vez ele perguntou: com que compararei o reino de Deus? E ele usa novamente algo muito conhecido por eles, principalmente da cultura alimentar daquele povo. E nossa também, né? É como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda essa massa ficou fermentada. Em outras versões diz, ficou levedada. Depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, pois eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão.
Nós vivemos em um mundo em que as pessoas querem que as coisas aconteçam muito rápido. Nós somos muitos imediatistas em tudo aquilo que queremos fazer. Queremos começar algo hoje, queremos que amanhã já esteja pronto. O reino de Deus não é uma carga de bateria que a gente recebe e está tudo bem. O reino de Deus é um processo, é uma caminhada, são valores estabelecidos dentro de nós, conforme a gente vai se envolvendo e colocando esses valores como prioridade em nossas vidas. Porque às vezes a gente acha que o livre-arbítrio é para escolher o melhor para nós. Mas nós não temos a capacidade de escolher o que é melhor para nós se o Espírito Santo não viesse e nos convencesse o que realmente é pecado. Nos convencesse do pecado. Porque muitas vezes a gente olha para algo pecaminoso e acha que aquilo é bom para nós. Porque o pecado ele não vem com uma aparência ruim. Muitas vezes vem com uma aparência boa. E a gente pensa que temos o controle sobre nossas vidas. Mas as pessoas sem Cristo não têm controle sobre suas vidas. Os únicos que tiveram livre-arbítrio foi Adão e Jesus. Mas Adão usou o seu livre-arbítrio para dizer: seja feita a minha vontade e não a tua, para Deus. Mas Jesus não, ele disse: seja feita a tua vontade e não a minha. O nosso livre-arbítrio não nos dá hoje, nessa natureza caída, condições de escolher o que é melhor para nós com relação às coisas espirituais. Porque as coisas espirituais se veem com os olhos da fé, se veem com os olhos, nos fixam em aquilo que a gente não consegue ver. Escolher aquilo que a gente consegue ver é fácil, mas escolher aquilo que a gente não consegue ver, só com a presença do Espírito Santo em nossas vidas, nos capacitando para tomar decisões que agradam a Deus. Na verdade, a gente tem apenas uma livre agência de decidir o que a gente quer melhor para nós aqui, mas tudo conforme o desejo da nossa carne. Essa liberdade de escolher o que é melhor para mim ser feliz aqui, mas são fatores que não conseguem, sem a presença de Cristo, sem a presença de Cristo na pessoa do Espírito Santo, nos aproximar mais de Deus. Fazer a gente entender os desejos de Deus para as nossas vidas. Fazer o que você quiser não é livre-arbítrio. Fazer o que você quiser é dar plena vazão à escravidão de você mesmo. Eu sou livre, eu faço o que eu quero. Não, você não fala o que você quer. Você é escravo das suas vontades. Você é escravo dos seus desejos. Uma pessoa sem Cristo, ela é escrava de si mesma. É escravo o quê? Da natureza caída. E ela acha que tem liberdade, mas na verdade ela não tem liberdade. Eu já contei essa história, que uma vez nós estávamos numa festa da empresa e estava aqueles freezers cheios de cerveja, e alguém chegou e disse assim: vocês crentes não têm liberdade de fazer o que querem. Eu disse: não, eu tenho liberdade. Eu falei assim: agora tu não tem liberdade, tu é escravo da tua vontade. E ele: não, tu estás errado, eu estou aqui, tu não pode tomar cerveja. Assim, eu posso, claro que eu posso. Eu tenho liberdade para tomar. Daí eu quero te provar que tu não tem liberdade. Tu não tem liberdade para dizer que não vai tomar. E daí eu fiz uma aposta com ele. Vamos fazer o seguinte, nós vamos ficar do começo ao fim da festa aqui. E eu vou tomar uma garrafa de cerveja. E tu vai ficar até o fim sem tomar nenhuma cerveja. Ele: tudo bem, vamos fazer. Eu pensei: agora eu vou ter que tomar uma garrafa de cerveja. Mas eu sou livre, eu posso tomar.
eu tenho liberdade. Daí quando eu peguei um copo de cerveja e fui levar na boca, ele assim, para, que eu não vou conseguir ficar até o final dessa festa com esses frisos cheios de cerveja aí, e eu não tomar nada. Eu assim, quem que é escravo aqui das suas vontades? Ele assim, tu está certo, eu sou escravo de mim mesmo. Eu não tenho vontade de decidir alguma coisa por mim mesmo. Porque é isso que a natureza caída faz conosco. Livre, livre, livre. Era se eu pudesse mudar os meus desejos. Livre, livre, livre é se eu pudesse mudar os desejos da natureza caída. Mas se eu pudesse mudar esse desejo, e Jesus não precisava ter vindo. Morrido por nós e disse assim, fique aí que vocês vão ser revestidos, o Espírito Santo vai vir. E vai com vocês, o pecado, da justiça e do juízo. Porque vocês não conseguem por si só tomar essas decisões. Quando Jesus está indo para a cruz, eles ficam tentando dizer, para querer que Jesus não vá para a cruz. E Jesus chega uma hora e diz assim, Pedro, não deixa Satanás. Para trás de mim, Satanás. E Pedro, quando tu te converter, Pedro, quando o Espírito Santo vir, Pedro, tu vai poder tomar decisões certas. Tu vai entender o que eu estou fazendo hoje, Pedro. Porque por enquanto não consegue entender. Porque o problema é que hoje a gente decide que vai andar com Cristo, mas chega na segunda-feira a gente é a mesma pessoa. Se você foi num culto e alguém disse assim, a primeira vez alguém disse assim, hoje a sua vida vai ser mudada completamente, é mentira. Não existe passe de mágica. Eu vou fazer uma oração aqui poderosa e vai mudar tudo. Não. É um processo. A gente vai caminhando e a gente vai aprendendo e o reino de Deus ele vai fermentando, ele vai levedando, aquela semente vai crescendo dentro de nós e vai nos fortalecendo. Alguma coisa vai brotando dentro de você. Alguma coisa vai brotando dentro de você. O reino de Deus vai crescendo dentro de você, na velocidade da vida e na velocidade de Deus. Tem uns que crescem mais rápido, tem outro que cresce mais lento. Mas vai. E não se preocupe com a velocidade que o que está crescendo. O importante é que esteja crescendo. Não interrompa esse crescimento, deixa crescer. Mas o irmão já está lá assim. Deixa Deus crescer, o reino crescer dentro dele. Se preocupa com o reino que está crescendo dentro de você. Até que todos cheguem à unidade da fé. Ninguém vai chegar no céu na frente de ninguém. A Bíblia fala que o último vai ser o primeiro, porque vamos chegar todos juntos, irmão. Vai chegar todo mundo junto lá. Ninguém vai ficar para trás. O reino de Deus forma algo dentro de você que a princípio parece tão frágil, tão pequeno. Tem um encontro com Jesus e ele disse assim, muitos dirão que o meu reino está ali, muitos dirão que está lá, que está aqui. Você fica olhando, mas naquele lugar é avivamento, lá é assim. Não se preocupe, porque o meu reino não vem com aparência visível. O meu reino está dentro de vocês, o meu reino está crescendo dentro de vocês. Ele está mudando, é um novo nascimento, ele está trazendo uma transformação para a vida de vocês. Mas é algo que vai enraizando para dentro e florescendo para fora. O reino de Deus vai trazendo uma segurança apesar das circunstâncias. A gente vai se sentindo seguro. Quanto mais a gente caminha, mais segurança o reino de Deus nos traz. E quando encontramos alguém do reino, a gente se sente abrigado, não é? Quando você chega num lugar e encontra alguém que é do reino, você percebe logo em seguida que é do reino. Você sabe que ali você tem segurança, você sabe que ali você tem um irmão, não importa a denominação que ele esteja, você sabe que ali tem uma pessoa que pensa como você, alguém que você pode confiar, alguém que já provou o reino de Deus. Sabe quando você encontra alguém com um comportamento do reino, mas não é dos nossos? A gente olha assim, essa pessoa, ela age como alguém
que é do reino. Ela é justa como alguém que é do reino. Ela é fiel no casamento como alguém que é do reino. Ela é fiel nas suas finanças como alguém que é do reino. A gente olha assim, ó, e pensa assim. E isso às vezes nos confronta. Porque eu olho assim, essa pessoa ela não é do reino, mas ela age como está do reino. Eu sou do reino, já deveria estar agindo de uma maneira melhor. Mas ainda não estou agindo, eu não sou tão justo como essa pessoa é ainda nas finanças dela. Porque Jesus confrontava o povo judeu com aqueles que eles acreditavam que não eram povo de Deus. Jesus disse que um homem caiu à beira do caminho e passou um sacerdote, não deu importância, passou um levita e não deu importância, de repente veio quem? Jesus disse assim, eles devem ter pensado, veio um judeu, alguém, não, veio um samaritano que eles odiavam, que era um prior que ia um cão para eles, que tinham se misturado com outras raças, não faziam mais parte, não tinham mais o sangue do povo de Deus, e Jesus disse assim, foi um samaritano que agiu como vocês deveriam agir, que teve misericórdia como aqueles que caminham no reino de Deus deveriam ter misericórdia. E Jesus confrontava eles. E às vezes a gente é confrontado também. Quando vê alguém que não faz parte do reino de Deus, mas age como alguém que faz parte do reino de Deus, e apesar deles não darem glória a Deus por aquilo, porque eles dão glória para si mesmo, e por causa disso estarem em pecado, mesmo fazendo o bem, porque tudo aquilo que a gente faz sem fé em Deus, em aquilo que Ele fez por nós, a Bíblia fala que já é pecado, mas mesmo assim a gente é confrontado, como a irmã Sandra pregou quarta? Que Jesus curou 10 leprosos, enquanto eles chegaram até Jesus, clamaram por cura, e Jesus, vão, se apresente ao sacerdote, e eles saíram andando, e no caminho eles perceberam que a pele estava se limpando, eles estavam ficando curados, mas teve um que voltou, Jesus disse, teve um que voltou, de certo eles escutando aquela história, pensaram, um judeu voltou, não, Jesus disse assim, um voltou e era samaritano, aquilo que era por 9 fazerem, apenas aquele que era samaritano, que na concepção deles não fazia parte do reino de Deus, agiu como quem faz parte do reino de Deus. E por causa disso Jesus disse assim, onde estão os outros 9? Por causa dessa tua atitude, a tua fé te salvou. E Jesus fala para eles, as prostitutas, os cobradores de impostos estão entrando no reino na frente de vocês, porque vocês não entenderam o reino de Deus. Jesus era a pessoa do reino de Deus entre nós. A Bíblia fala que muitos milagres ele fez, mas João fala que 7 sinais foram escritos para provar que ele era o Filho de Deus. E se todos os milagres que Jesus fez, todas as proezas que Jesus foram escritas, ele usa uma hipérbole, ele diz, nem todos os livros do mundo seriam capazes de escrever tudo que ele fez. Eu acredito que onde Jesus passava, as pessoas iam sendo curadas. Porque onde Jesus botava a mão, o cego via, porque no reino de Deus não tem pessoas cegas. Os leprosos eram curados, porque no reino de Deus não existe doença. Os demônios eles expulsam, porque no reino de Deus não tem demônios. Imagina milhares e milhares de pessoas que Jesus curou. Se a sombra de Pedro curava as pessoas, imagina a sombra de Jesus. Porque quando Jesus ia andando, era o próprio reino de Deus invadindo o nosso mundo. E transformando através da sua vida, através de suas palavras. Mas isso não era tudo ainda. O Espírito Santo tinha que vir convencer as pessoas. Mas todos vão ser salvos? Eu quero dizer para vocês que, por mais que a gente pense nisso, isso não é problema meu. Isso é algo que pertence ao Espírito Santo,
ao Espírito Santo. Eu só tenho que identificar as oportunidades para falar do reino. Você consegue identificar o momento que você tem que falar do reino para alguém? Quando alguém faz algo que é parecido com o reino, você diz assim, ó, no reino de Deus a gente também age dessa forma aí. E a gente glorifica a Deus por causa disso. Por causa dessas coisas que são feitas. Tudo tem a ver com uma semente que foi plantada dentro de você. O reino é como se fosse um fermento que potencializa a massa. Não é assim? Bota o fermento na massa e ele vai potencializando. E ele fica enorme. E tem álcool, sabia? Se você comer a massa crua, você fica bêbado. É quando é assado que o álcool evapora. Não tem? Mas ele tem esse poder de potencializar. O reino de Deus tem critérios, irmão. Tem critério, tem um juiz. Esse juiz tem critérios. O reino de Deus em você vai fazer você julgar conforme esses critérios. E se a gente julga conforme esses critérios, a gente tem que viver conforme esses critérios, porque Jesus disse, pela mesma forma que tu julga, tu vai ser julgado. É diferente dos critérios dos juízes aqui deste mundo. Eles não têm critério. Uma hora eles julgam de uma forma, outra hora eles julgam da outra forma, conforme for melhor para eles. E também os juízes de futebol também. Tem hora que eles dão um cartão vermelho por uma falta, tem hora que eles dão, o outro é para cartão vermelho, eles já não dão, não é, Edinho? Os flamenguistas aí que sabem bem dessa história aí. Mas o reino de Deus, o critério de Deus é estabelecido na justiça de Deus. Ele não vai julgar um de uma forma e outro de outra forma. Não, um dia vai estar todo mundo lá. Ah, mas o Júlio César fez isso. Assim, calma, conversa comigo, que o Júlio César é outro, agora é contigo. E o mesmo critério que eu vou te usar para te julgar é o mesmo critério do Júlio César. Ele não é imparcial. O reino de Deus vai fazer de você uma pessoa diferente. Um profissional diferente. Lá no seu trabalho. Se o reino de Deus foi estabelecido dentro de você, você vai ser um profissional diferente. O jeito que você vai ministrar os seus negócios vai ser um jeito diferente. As pessoas vão perceber. O jeito que você vai atender as pessoas vai ser diferente. As pessoas vão perceber algo diferente naquilo que você está fazendo. O reino de Deus toca todas as áreas da nossa existência. Tudo. Tudo que a gente vive neste mundo, tudo o sonho que a gente busca, os projetos, o reino de Deus tem que ser estabelecido. Não existe uma vida espiritual e uma vida secular. Não, a nossa vida é totalmente espiritual, centrada naquilo que o reino de Deus nos mostra. O reino de Deus cresce, levedando dentro de nós. Levedando dentro de nós. O reino de Deus é o fermento, disse Jesus. E o fermento tem que fazer algo diferente, tem que levedar, tem que mostrar algo diferente. O reino de Deus não é sobre política, mas aquele que é político e tem o reino de Deus, ele vai fazer uma política diferente. Ele tem que fazer uma política diferente. Senão nunca o reino de Deus esteve dentro dele. A gente não gosta de pensar que somos mal. A gente gosta de pensar que a gente é bonzinho, né? Que a gente é bom. Bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Por que me chama de bom? Só tem um que é bom. Aquele homem não tinha entendido que Deus estava diante dele. Que só tem um que é bom, o meu Pai que está no céu. E ele e o pai eram um. Ele disse, não tem nenhum bom. Não tem ninguém bom aqui. São todos malzinhos. Que tiveram um encontro com o reino de Deus. Esse fermento está fazendo um rebuliço aqui dentro. Essa semente está crescendo. Os ramos estão saindo. Estão florescendo, estão frutificando. Isso é viver o reino
de Deus. Quando você ouve uma música e ela fala do reino, mesmo que o cantor não é do reino, e você pensa assim, mas essa música aí tem tudo a ver com o reino, né? Quem já ouviu? Devia ter amado mais. Eu te desejo que você tenha muito amor para dar. E quando estiver cansado de amar, ainda existe amor para recomeçar. Porque às vezes amar cansa, né? De recomeçar. E a gente olha assim, mas não é do reino, não é de Deus. Quando você vê alguém fazer caridade, mas não glorifica a Deus. Quando você vê um espírita, um macumbeiro fazer caridade, você assim, mas... E a gente pensa assim, não é do Deus. Lembra daquela história da irmãzinha que morava na frente do centro de Macumba? Uma história antiga, velha, todo mundo acho que sabe. E ela estava orando a Deus para que mandasse alimento para ela, que ela estava passando necessidade. E o macumbeiro perguntou, por que essa mulher está todo dia orando na frente dessa casa? Ela está pedindo alimento para Deus. Faz o seguinte, vai lá no mercado, enche uns 2 carrinhos e entrega para ela na casa dela. E quando ela receber e ela querer agradecer a Deus, diz assim, quem mandou foi o diabo, tá? E assim o cara fez, levou a comida, assim, lá. Ela assim, glória a Deus, obrigado, Senhor. Assim, quem mandou foi o diabo. Ele assim, mas quando... Ela assim, mas quando Deus manda, até o diabo obedece. Até o diabo obedece. Deus é especialista em transformar coisas ruins em coisas boas. Em circunstâncias ruins, em circunstâncias favoráveis. Deus tem essa capacidade. Tiago 1,17 diz assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Então tudo que é de bom, irmão, toda caridade, pode ter certeza, vem do alto, vem descendo do Pai das luzes. Mesmo que aquela pessoa que esteja dando caridade, mesmo que aquela pessoa que de repente formou uma letra que falou com você, e você pensa assim, isso é bonito, veio de Deus, irmão. Nada que é de bom nesse mundo não veio de Deus. Mesmo que a pessoa não tenha noção do que esteja fazendo, às vezes esteja fazendo para glorificar-se a si mesmo. Jesus, estão pregando aí a tua palavra aí, estão pregando a tua... mas não são dos nossos, Jesus, deixa pregar, o importante é que o reino seja pregado, seja por ganância, seja porque eles quiserem, mas deixa eles pregarem. Um dia eles vão estar diante de mim, vão dizer que em teu nome fizemos isso, ele vai dizer, não te conheço. Em teu nome fizemos milagres, maravilhas, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome pregamos a tua palavra. Não são coisas boas, são coisas boas. Mas são pessoas que fizeram para glorificar-se a si mesmo. Mateus 15:8 diz assim, Jesus fala assim, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E o que entra pela boca não torna o homem puro, mas o que sai de sua boca, isso torna impuro. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as falsas testemunhas, as calúnias. Do coração quem? Do homem. Tudo isso está dentro de nós. O reino é um governo. O reino cria cidadãos que foram tocados e levedados. Foram tocados e levedados. Levedar é o mesmo que influenciar, sabia? Foram influenciados. E agora eles se tornam influenciadores. Dão ramos e as aves vêm e posam ali. Encontram abrigo ali, porque vai influenciando.
Porque assim como o reino de Deus influencia, o império das trevas também influencia. Assim como o reino de Deus é comparado com o fermento que leveda a massa, o império das trevas também é comparado com o fermento que leveda em prol do mal. Porque Jesus disse assim, ó, ele fala assim, ó, cuidado, tomem cuidado com o fermento dos fariseus. E os seus discípulos dizem assim, para que ele está falando isso de fermento, porque nós não trouxemos pães? E Jesus diz assim, vocês não entenderam ainda? Quando eu multipliquei os 5 pães por 5 mil, quantos cestos sobraram? Quando eu multipliquei os 7 pães por 4 mil, quantos cestos sobraram? Homens de pequena fé, vocês não entenderam que eu não estava falando sobre pão? Que o milagre não era sobre pão? Era um ensinamento para vocês. Cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus, ele disse. Daí eles entenderam que ele não estava falando sobre o fermento do pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Porque um falso ensino também pode fermentar no meio da massa e corromper toda uma geração, toda uma comunidade. É uma influência maligna. Assim como o reino de Deus nos influencia, o império da treva também tem essa capacidade. Se a gente der vazão a falsos ensinos, falsa doutrina. Uma fé levedada por falsos ensinos, ela é sustentada apenas por aparência. É muito triste quando é sustentada apenas por aparência. Se torna uma fé questionável, né? Um lugar onde você é chamado só para vencer, só para prosperar. E você vai por causa disso, é uma fé questionável, né? A fé de Jó. Por que a fé de Jó é uma fé inquestionável? Porque antes de perder tudo, foi questionável. Quando Satanás chega diante de Jesus e Deus diz, disse meu servo Jó, homem temente a Deus, se desvia do mal, homem honesto, ele assim também não vai ter fé, tu dá tudo de bom para ele, ele é próspero, é rico, tudo que ele bota a mão prospera, e Deus diz assim, então tudo bem, vamos tirar o que ele tem, tira os bens, tira os filhos, e tira a saúde. Depois disso a gente não vê mais Satanás questionando a Deus sobre a fé de Jó. Porque uma fé inquestionável é uma fé que não tem base naquilo que se vê. Quando Jó olha para o lado, ele não veja mais nada. Ele não veja mais nada e ele assim, o Senhor deu, o Senhor Deus tirou. Nu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Em nenhum momento Jó blasfemou, ou seja, em nenhum momento a fé de Jó se tornou questionável. Porque uma fé firmada em circunstâncias é uma fé muito fraca. Porque a hora que as circunstâncias ficarem desfavoráveis, o vento vem. E é grande a sua ruína. Mas se a nossa fé está firmada na palavra de Deus, ela vai permanecer inabalável. É uma árvore, uma grande árvore, toda massa levedada fala de uma vida tocada por inteiro. É por inteiro, não é em pedaços. Hoje eu mudei nessa área. E fica anos e anos. Não, é mudando por completo. É devagar, mas é levedando tudo. Quando você bota o fermento numa medida de farinha, não cresce só uma parte do pão? Ou cresce tudo parelho? Cresce parelho, maçã? Cresce parelho, irmão. Se a mão for boa, cresce parelhinho. A gente está crescendo, mas é parelho. Não é em partes. Vou mudar nessa área aqui.
Essa aqui, não, essa aqui eu vou deixar por enquanto, porque vou ter que gastar uns 4.000 para colocar meu CPF em ordem ali. Tive que gastar um dinheirão agora para ajeitar um CNPJ que eu tinha fazia mais de 30 anos. Daí o contador, não, pode deixar assim, não dá nada, velho. Depois tu morre. Eu disse, não, mas não tá certo, cara. Tem um CNPJ lá no meu nome para estar atrás, tem que pagar multa, tem que pagar tudo, tem que acertar isso aí. Não dá para deixar as coisas para trás. E assim é por inteiro, vai levando por inteiro, é todas as áreas das nossas vidas, e isso é um processo. Eu não tenho uma oração poderosa para fazer mudar tudo de uma hora para outra, irmão. Não tem essa oração. Você tem uma oração de poder? Porque tem uns que parece que a oração não é de poder. Eu vou lá porque a oração é de poder, vai mudar o meu casamento. Não muda, irmão. Faz você ter sair dali com uma consciência que tem que mudar. Mas se você não agir, se naquela oração o Espírito Santo não vir te convencendo e você não der ouvido para o Espírito Santo, as coisas não vão andar. É porque tem uns que tem uma oração que parece poderosa, tem outros que a oração parece uma oração xoxa. Não senti nada, não recebi nada. Ah, mas lá não, lá tem uma oração que parece um coxa de mula. Pum! Muda tudo. Nós vamos continuar orando, irmão. Mas nós temos que entender que o reino de Deus está fermentando dentro de nós. É uma semente que foi botada aí. E as orações vão nos livrar de muitas coisas. Deus vai dar muito livramento através das orações. Mas tem que ter uma consciência. Ouvir mais do Espírito Santo. Porque Ele fala, irmão. Ele faz lembrar da palavra dEle. É impossível você que está na igreja há 5, 10 anos, vai fazer algo de repente não percebe que é errado fazer aquilo dali. Você não lembra que a palavra de Deus diz que aquilo dali é errado, é impossível, irmão. Se faz é porque quis fazer. Ah, mas Deus não falou comigo. Não, então nunca leu a Bíblia. Eu tinha um amigo que sempre que ele ia um irmão, ele era engraçado. Sempre que nós ia numa vigília, um negócio, ele sempre recebia uma carga. Ô, irmão Rogério, recebia uma carga, ele dizia, você é mesmo? Recebi uma carga, essa semana aí eu assim, até domingo aguenta. Ah, domingo a gente tem que ir de novo, né? É o crente bateria, crente celular, sei lá. Mas quando tem que dar uma carga, irmão. Porque senão uma hora morre a bateria e esquece tudo que aprendeu. Por isso que eles dizia assim, ó. Lembre-se disso aqui. Hoje nós vamos receber uma carga aqui, irmão. Vamos receber uma carga. E vamos entender que uma massa está sendo levedada. Se você veio aqui para receber uma carga de bateria, porque a bateria está fraca, eu não tenho esse carregador. Não tenho. Eu tenho um reino para apresentar para vocês. Tem um reino. Um reino que tem um rei, que tem seus critérios, tem suas normas, tem um modo de viver diferente. É isso que nós temos para oferecer. Nós não temos mais nada do que isso. E nós temos uma semente, irmão, uma semente de mostarda, nós temos um fermento do reino, nós temos para oferecer a vida de verdade. E a vida de verdade vai ter que andar com Jesus. Vai ter que caminhar com Ele. Discípulo anda atrás do mestre. Discípulo anda seguindo o mestre, olhando firmemente para Ele. É isso que nós temos. Vai mexendo aqui, e vai mexendo, e aquilo vai contra as nossas vontades, e a gente vai lutando, e a gente vai, às vezes cai, e vem um diz para levantar, e a gente vai caminhando.
No versículo 22, Jesus diz assim, ó, depois Jesus foi pelas cidades, povoados, e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou, Senhor, serão poucos os salvos? Ele disse, esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Jesus não respondeu a quantidade, ele só falou assim, ó, esforcem-se, sejam fortes e corajosos, vão ter aflição, se animem, porque não é fácil andar no reino de Deus, é difícil. Jesus reina na pessoa do Espírito Santo. Quem quer ser amigo do Espírito Santo aqui? Ninguém? Não perguntei. Quem quer ser amigo, irmão? Quem quer ser amigo daquele que sabe tudo ao nosso respeito, sabe aquilo que é melhor para nós e pode fazer infinitamente mais do que possamos imaginar ou pensar? Quem que não quer ser amigo? Então pare de entristecer o Espírito Santo. Pare de entristecer o Espírito Santo. Trate o Espírito Santo como alguém real. Alguém real. Não é uma força de Deus que vem para ti nos momentos de dificuldade. Não, Ele é real. Ele caminha com a gente 24 horas. Porque Ele é o rei desse reino que está dentro de nós. Quando você está lá na academia, Ele está com você. Quando você está na escola, Ele está com você. Quando você está lá no seu trabalho, recebendo uma pressão doida, e Ele está ali com você também. Ele está caminhando com você, te influenciando, te levedando, fazendo você frutificar. Ame aquilo que Ele ama. Quer ser amigo dEle, tem que amar aquilo que Ele ama. Não dá para querer ser amigo do Espírito Santo e querer ter amizade com o mundo. E quando eu falo do mundo, é os valores que esse mundo distorce de tudo quanto é forma. Um mundo que é contra Deus. Os valores que são anti-Deus. Que fazem de tudo para destruir casamento, família, ministério. Obedeça rápido, sem questionar. Quando eles saem do Egito, a primeira Páscoa é celebrada com 3 elementos: o cordeiro assado, que foi morto, e o sangue foi colocado nos umbrais da porta, protegendo eles do anjo da morte que viria e destruiriam todos, mataria todos os primogênitos. Era a última praga do Egito. Os primogênitos de Israel não foram mortos porque eram bonzinhos. Não foram mortos porque o cordeiro foi morto no lugar deles. Um cordeiro inocente. Tinha o cordeiro, tinha as ervas amargas, que representava um momento de sofrimento enquanto eram escravos do Egito, a vida amarga que eles tinham lá. E eles sempre na Páscoa eles usavam esse elemento para se lembrar. Lembrar do cordeiro, lembrar das ervas amargas. Mas tinha um pão sem fermento também. O pão ázimo. Porque não dava tempo, irmão, de esperar fermentar a massa. Eles tinham que sair rápido. Só faz um pão aí, mas sem fermento, porque não vai dar tempo, tem que sair rápido. Porque Faraó está para mudar de ideia aí. Ele já tinha mudado de ideia 9 vezes, ele ia mudar de novo. Então não dava tempo, irmão, de esperar o pão fermentar. Talvez na espera eles poderiam ter mudado de ideia. Mas será que é certo mesmo? Será que Moisés falou com Deus mesmo? Aconteceu tantas coisas, mas será que é para a gente sair daqui mesmo? Não, arruma as coisas, vamos embora. E pega o pão, só bota ali, assa sem botar fermento mesmo, que não dá tempo de crescer, come aquele pão ali e sai, pé na estrada. Porque Faraó estava para mudar de ideia. E foi o tempo certo para Deus levar Faraó para uma emboscada. Leva eles diante do mar e eles pensam que a emboscada é para eles. E agora vamos morrer, vem Faraó. Não, a emboscada era para Faraó e seus soldados.
a ratoeira se abre, eles passam. Quando o faraó entra na ratoeira, os soldados de faraó entram na ratoeira, a ratoeira se fecha. Por quê? Porque obedeceram rápido, irmão. Às vezes a gente demora para obedecer. Às vezes a gente diz assim, não, eu vou orar para ver se é de Deus. Mas na verdade a gente vai pensar numa ideia, numa desculpa para não fazer. Moçada? Eu vou orar, para aí, não sei, irmão, eu vou orar. Né? Está orando, estou orando, faz 1 ano, 2 anos, 3 anos está orando. A gente pensa, o que eu vou inventar para não fazer isso aí? Porque está com medo de fazer, está com medo de enfrentar. E aquele fermento do fariseu vai minando e vai tomando espaço do fermento do reino e vai brotando amargura no nosso coração. Apocalipse 2, 3 diz assim, ó, Jesus fala para a igreja de Éfeso: você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o primeiro amor. Lembra-te de onde caiu, arrepende-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do teu lugar. Ei, você abandonou o primeiro amor, Jesus está falando. Abandonar não é apostatar da fé. Tá? Abandonar não é apostatar da fé. Abandonar é deixar de lado. É deixar em segundo plano. É não ter interesse. Vai perdendo o interesse por aquilo. Vai perdendo a importância. Aquilo que vocês se interessavam tanto já não tem tanto interesse. Aquilo que vocês se importavam tanto já não se importa tanto. Vocês foram abandonando. Vocês foram perdendo o interesse. A pior coisa que pode acontecer com um crente, irmão, é parar de identificar os seus problemas. É parar de identificar que parou de caminhar, que está perdendo a velocidade na caminhada, parou de crescer, é difícil. Quando o crente para de identificar isso, é complicado. Que daí ele começa a dar desculpas. Ele começa a dar desculpa e a pessoa, sabe o que acontece? Ela para de se arrepender. Sabe a pessoa quando ela para de se arrepender das coisas que faz? Começa a caminhar, faz uma coisa errada hoje, não se arrepende. Amanhã acrescenta mais outra, vai acrescentando, vai perdendo interesse, vai perdendo a importância, até que aquele primeiro amor ele vai ficando de lado, vai ficando em segundo plano. Quando o diabo toca no casamento, não é o seu casamento que ele quer paralisar você. Quando ele toca na sua família, não é a sua família, ele quer paralisar aquilo que a obra que Deus começou em você. Quando ele toca na sua finança, não é a sua finança que ele quer, ele não está nem aí por seu dinheiro. Ele quer paralisar a grande obra que Jesus começou em você. Ele quer fazer com que esse fermento pare de levedar. Ele quer fazer com que esses ramos parem de frutificar, é isso que ele quer. Quando ele toca no seu ministério, ele não está preocupado com o seu ministério. Ele quer paralisar aquilo que Jesus começou na sua vida. Ele quer paralisar o reino que foi plantado dentro de você, que ele pare de crescer. O diabo não pode parar isso. Porque Jesus entregou na cruz um diabo vencido. Ele não pode te parar, mas ele pode retardar o crescimento. Retardar o crescimento. E Deus também não vai parar isso porque ele não volta atrás naquilo que ele falou. Ele disse que vai sustentar até o fim. A única pessoa que pode parar somos nós. Quando vamos abandonando o primeiro amor, vamos deixando de dar importância para aquilo que era importante. Vamos perdendo o interesse por aquilo que era tão interessante para nós. Vamos deixando de lado aquilo que não era para nunca ficar de lado. E vamos sufocando aquilo que Deus colocou dentro de nós. Aquilo que está dentro de nós. Não é fácil andar no reino, irmão. Tem que estar disposto, tem que se esforçar para andar no reino. Não é fazer sacrifício, que o sacrifício já foi feito, mas se esforçar, irmão. Quando alguma coisa ganha vida dentro de nós, alguma coisa tem que morrer, irmão.
se o fermento do reino está levedando aqui, ele quer espaço para levedar. Alguma coisa tem que ser renunciada, alguma coisa tem que sair dali, não dá para carregar. O reino de Deus e o reino das trevas não caminham juntos, treva e luz, elas não combinam. A massa quer crescer, a árvore quer soltar os seus galhos, os seus ramos, mas não dá para carregar algumas coisas junto, tem que dar espaço para isso crescer dentro de nós. Jesus contou a parábola dos odres, e odres o que é? É uma vasilha de couro, né? Ele não se coloca vinho novo em vasilha de couro velha. Se coloca vinho novos em vasilha de couro novos. Por quê? Porque o vinho, quando eles colocam para fermentar, ele expande. E se a vasilha de couro for velha, ela já está expandida, ela vai arrebentar. Ela não tem mais poder de elasticidade. Ela vai arrebentar. E Jesus disse, não adianta, se botar o vinho novo em vasilha de couro velha, o couro velho ele já foi esticado, ele vai arrebentar, tu vai perder tanto a vasilha como o vinho. Vinho novo se coloca em vasilha de couro nova, porque quando ele fermentar e crescer, o couro novo também vai crescer, vai ter elasticidade para suportar. Jesus está falando do seu reino. Eu quero implantar o meu reino dentro de vocês, mas vocês têm que tirar esse reino que vocês criaram aí. Senão vocês não vão suportar o que eu tenho para vocês. E às vezes para nós é as mesmas coisas, irmão. A gente nessa caminhada, a gente pega tanta coisa, de repente a gente começa a se aproximar de Deus, aprender algumas coisas, a gente pensa que coisas que a gente aprendeu não faziam muito sentido e tem que abandonar para que as coisas novas venham crescer, senão a gente enlouquece, irmão. A gente enlouquece, que é tanta coisa, tanta vento de doutrina daqui, dali, daqui, a gente vai buscando aquilo. No começo eu quase enlouqueci, irmão. Eu tentava imitar as pessoas, tentava imitar pregadores, irmãos, adoração, até que Deus disse, eu quero te usar, mas não é desse jeito. Pare de querer imitar os outros. Seja quem você é. Busque o meu reino e a minha justiça. Porque às vezes a gente tem que, algumas coisas a gente tem que abrir mão para que o reino realmente ache espaço dentro de nós. Tinha muitos pregadores que eu gostava de ouvir, irmão. Hoje eu não consigo mais nem ouvir mais, não dá para ouvir. Hoje os pregadores que eu gosto de ouvir são irmão Luciano, irmã Sandra, irmão Júlio César, Rodrigo, Israel, Luiz, irmã Dai, irmã Regina, irmã Nega. Todos que pregam aqui. Hoje são esses pregadores que eu gosto de ouvir. Irmã Eliana. Eu gosto, irmão. De sentar aqui e saber hoje é a irmã Sandra que vai pregar. Quem vai pregar hoje, Vera, no culto da tarde? A irmã Nega. Vamos ver. A irmã Eliane. São esses pregadores que eu gosto de ouvir, irmão. Porque esses vivem a nossa realidade. Deus vai falar para eles aquilo que a gente precisa ouvir. Que a gente vai buscar a realidade diferente e se enche de tantas coisas. E quando Deus quer falar com a gente, aquilo não consegue entrar em nós. A gente está preocupado com tantas coisas que a gente ouviu aí que são outras realidades, são outros. E aquilo que Deus quer falar conosco, Ele vai falar através de nós mesmos, através das nossas vidas. Negue-se a si mesmo, nossas ideias, nossas opiniões, nosso orgulho. Negar a si mesmo é doloroso, irmão. Pensa numa coisa ruim, é isso. Negar, reconhecer que eu estou errado é difícil. Hoje a minha mulher me chamou de arrogante e aquilo me destruiu, irmão. Foi pior que dar um soco na cara. Acabou comigo. Ela assim, tu não quer ir no culto hoje? Me viu meio triste, assim, não quero, mas estou obrigado. Tenho vontade de ficar jogado aqui. Fiquei pensando, mas será que eu sou arrogante mesmo? Velho? Será que eu sou essa pessoa arrogante mesmo? Que é a pessoa que mais me conhece, irmão.
chamou de arrogante. Porque nós estávamos conversando ali e eu respirei fundo. Nem falei, só respirei. Ela assim, doeu, irmão. Mas tem que reconhecer que a vida ela tem razão mesmo. Às vezes a gente não quer aceitar, negar, dizer que reconhecer que a gente está errado é difícil. Pensa que é fácil reconhecer que está errado. É uma luta, irmão. É uma luta. Gálatas, o reino de Deus, ele traz um novo nascimento. É uma nova natureza. Negar-se a si mesmo é se convencer que a velha natureza fracassou. Fracassou, irmão Luciano. Ou tu acha que tu era um vencedor antes de chegar em Cristo, antes de nascer de novo? Tu era um fracassado, cara. Fracassou em todos os sentidos, irmão. Mas a gente às vezes por arrogância, a gente fica querendo justificar a velha natureza. A velha natureza não é justificada, a velha natureza, ela é pregada na cruz com Cristo. E nós somos crucificados com Cristo e não mais nós vivemos, mas agora é Cristo que vive em nós. É um reino fermentando dentro de nós. Galhos crescendo. E todo mundo que chega quer se alinhar nessa árvore, porque tem algo bom ali. Porque é de Deus em nossas vidas. Já fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Que me amou e se entregou por mim. Não dá para a gente sair de uma ceia da mesma coisa que a gente entrou, da mesma forma que a gente entrou. Se tivessem a liberdade de decidir, não precisaríamos de Cristo. Nós somos salvos porque éramos escravos do pecado. Não tinha como a gente sair daquela escravidão. A Bíblia fala que Ele entrou no império das trevas e nos resgatou, irmão. Nos resgatou. Ele não ficou chamando, Wagner, sai daí, porque eu não viria nunca, irmão. Porque lá era bom para mim. Eu me sentia bem lá. Ele teve que ir lá me pegar pelo pescoço, pelos cabelos. Sai daí, cara. Sai daí. Já não mais eu vivo. O que significa acreditar em Cristo? Basicamente, é não acreditar mais em você. É isso. Maldito o homem que confia em si mesmo. Maldito o homem que confia no homem. A gente pensa assim, eu não acredito no homem, porque a Bíblia fala. Mas é em você mesmo. Confiar na nossa própria força, no nosso braço, na nossa própria sabedoria, nas nossas próprias vontades. É dizer não para nós mesmos. Jesus disse, negue-se a si mesmo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Pare de confiar em você. Pare de confiar na sua vontade, na sua sabedoria. Pare de confiar nessas coisas. Eu tenho um fermento para colocar dentro de você. Eu tenho uma semente, isso vai crescer dentro de você. Essa igreja, irmão, a porta é bem larga. Sabia? Pode entrar quem quer. Mas a palavra é estreita. A palavra é estreita. A mensagem é estreita. A porta é larga, mas nós pregamos porta estreita, irmão. Entra quem quer, vem do jeito que quer, mas aqueles que receberam o reino, eles não conseguem mais viver do jeito que eram, e eles não querem mais viver do jeito que eles eram. Por que você não faz mais isso? Que não pode? Não, não é porque não pode, é que eu não quero mais. Eu não quero mais fazer essas coisas. Eu não quero mais viver desse jeito. A fé cristã é um ambiente em que as pessoas não se aceitam mais como são. Elas não se aceitam mais como são. Mas que bom que o reino nos alcançou.
se você se sente bem aqui, apesar do confronto da palavra, isso é fermento levedando dentro de você. Se você se sente aqui, apesar do confronto das palavras, isso é uma semente que está germinando uma grande árvore e vai frutificar dentro de você. Aqui nós somos confrontados, irmão. Mas nós somos legais. Somos? Nós somos um bando legal. Nós somos confrontados. A gente anda, a gente leva cada pedrada aqui, irmão. Mas a gente não arreda o pé. Esse aqui, dá cada pedrada aqui que vai guardar. Eu penso assim, agora vai todo mundo embora. Ah, depois dessa aí não fica ninguém. Aí chega no domingo, então aí de novo. Feliz da vida, dando paz do Senhor. Porque existe um reino fermentando dentro de nós, crescendo dentro de nós, crescendo, frutificando. Se você é grato pelo que está recebendo aqui, faz igual, distribui isso. Fermenta isso na vida das pessoas. Faz essa árvore crescer. Que possam vir e fazer os seus ninhos. Porque aqui não é um lugar de regras. Aqui é um lugar em que o reino é estabelecido e é pecado fazer isso. É pecado fazer aquilo. Isso pode, isso não pode. Não importa. Se o reino estiver dentro de você, você vai fazer de um jeito diferente que o mundo faz. Não importa, irmão. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Se o reino estiver dentro de você, você vai fazer de um jeito diferente. Se o reino estiver dentro de você, você vai fazer uma academia diferente. Se o reino estiver dentro de você, você vai jogar um futebol diferente. Se o reino estiver dentro de você, você vai tocar um instrumento diferente. Você vai cantar uma música diferente. Você vai trabalhar de um jeito diferente. Você vai estudar de um jeito diferente. Se o reino estiver dentro de você, quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Porque agora tem um fermento aí dentro, irmão, que está levedando a massa. Tem que levedar, tem que crescer dentro de nós. Assim, quer vocês comam, quer bebam, façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus, entenderam? Porque se não for para a glória de Deus, irmão, não é o fermento do reino que está aí. Se não for para a glória de Deus, não é uma semente do reino que está aí. Mas façam para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeu, nem para grego, nem para a igreja de Deus. Também, 1 Coríntios 10, 33. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas. Porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. Tem pessoas sendo salvas nos lugares que você frequenta? É uma forma da gente analisar, né? Lá no meu trabalho, tem pessoas ouvindo sobre o reino. Porque se não estão ouvindo é porque a massa não está levedando, irmão. Se não estão ouvindo é porque essa árvore não está crescendo. Mas o reino de Deus é um fermento que, colocado numa medida de farinha, leveda toda a massa. Amém? Vamos cear? Você vai chamar a banda aqui, os irmãos que estarão servindo a ceia. E você que faz parte de outro ministério, que está nos visitando, que já foi batizado, pode participar com a gente. Ah, mas eu não passei pelo batismo ainda. Não tem problema. Nos procure. Nós vamos ter batismo em janeiro. Eu creio que vai ter em janeiro. Amém? Nós temos um curso de discipulado aqui, que a gente fala os princípios elementares da fé, para que as pessoas possam participar do batismo e depois participar da ceia discernindo aquilo que está fazendo. Porque se não discernir, participa apenas para a sua própria condenação, não faz sentido nenhum. Amém?
Vamos distribuir os pães, peguem os cálices e esperem para participarmos todos juntos. Desde o ventre me conheces, tu me escolhestes para ti, por moedade prata eu te vendi, mesmo assim se entregou por mim. Uma mesa que tem lugar para todos que creem. Um reino que cresce dentro de nós. Um caminho estreito que exige esforço da nossa parte. Negando-se todos os dias a nós mesmos. De que maneira Jesus quer ser lembrado? Jesus é o leão da tribo de Judá. Mas ele quer ser lembrado como um cordeiro. Porque na noite que foi traído, ele tomou o pão. E quando ele olhou para aquele pão, irmão, ele não viu um simples pedaço de pão. Ele viu o seu corpo moído na cruz pelos nossos pecados. Quando ele partiu aquele pão e deu aos seus discípulos, os seus discípulos devem não ter entendido direito. Quando ele disse: esse é meu corpo que é partido por vós. O meu corpo. Ele diz: tomai e comei em memória de mim. Todas as vezes que vocês comerem esse pão, vocês lembrem-se que o meu corpo foi partido, foi moído na cruz por vocês.
após ter comido o pão, se não bastasse, ele pegou o cálice. E ele olhou para aquele cálice e viu o seu sangue sendo derramado. Enquanto os seus discípulos viam apenas um cálice com vinho, ele viu o seu sangue derramado e ele disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Depois eles vieram entender, irmão, como nós estamos entendendo hoje. Depois eles vieram entender quando o Espírito Santo veio e convenceu eles, como nós estamos entendendo hoje. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Tomai e bebei todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim. Senhor nosso Deus e nosso Pai, momento de examinarmos nossa vida, Senhor. Momento de reconhecer que muitas vezes confiamos em nós mesmos, Senhor, como deveríamos depositar toda a nossa confiança naquilo que o Seu Espírito Santo fala às nossas vidas através da Sua palavra, Senhor. Queremos pedir perdão, Senhor, e ajuda-nos, Senhor, a vivermos, Senhor, mais parecidos contigo. Que o Seu reino possa fermentar dentro de nós e crescer, Senhor. Que essa semente que foi colocada dentro de nós possa gerar frutos, Senhor, para a honra e glória do Seu nome, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sairmos daqui melhores do que entramos, Senhor. Negando-se a nós mesmos. Entendemos que estamos crucificados, fomos crucificados com o Senhor. O nosso velho eu foi crucificado. E não nós mais vivemos, mas o Senhor vive em nós. Ajuda-nos, Senhor, a viver e proclamar o Seu reino para aqueles que ainda não conhecem essa verdade. Obrigado por esse momento, Senhor. Todos podem participar.
Evangelho de João conta que eles pegaram uma mulher em adultério, em flagrante adultério, e levaram até Jesus. E eles disseram que a lei de Moisés dizia que ela tinha que ser apedrejada. E aquela mulher estava diante da morte. Mas a melhor coisa que eles fizeram para aquela mulher foi ter levado ela até Jesus. Porque o melhor lugar de um pecador é aos pés de Jesus. E hoje esse memorial nos mostra isso. Esta igreja aqui recebe qualquer um. Tanto é que ela me recebeu um dia. Mas aqui eu encontrei algo que eu não encontrei em nenhum outro lugar. Aqui eu encontrei uma família que, apesar das suas fraquezas, das suas dificuldades, das suas lutas, vivem o reino de Deus. Então que nós possamos sair daqui entendendo que o reino de Deus já foi inaugurado, já está em nós. Um dia nós estaremos no reino de Deus em toda a sua plenitude. Mas enquanto nós estivermos aqui, apesar das circunstâncias, apesar das aflições, nós vamos fermentar isso. Nós vamos fazer isso crescer, para que outras pessoas venham conhecer esse reino e isso seja implantado em seus corações. Amém? Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra revelada aos nossos corações. Obrigado porque nós sabemos que não foi carne nem sangue que nos revelou, mas o Senhor que está nos céus nos revelou isso, essa verdade. Não é para todos que isso é revelado, Senhor, mas isso é revelado para aqueles que o Senhor toca e instrui a se esforçar a buscar, Senhor, cada vez mais. Então nós te damos graça por tudo. Abençoa, Senhor, a semana que está por vir. Cada visitante que esteve aqui esta noite conosco, Senhor, que eles possam levar essa palavra nos seus corações, que eles possam florescer e que essa palavra possa fermentar no coração deles, Senhor, e eles possam sair com a certeza, Senhor, com essa certeza no coração. E se amanhã alguém perguntar, onde vocês estiveram? Estivemos lá no Ministério Filadélfia. E daí, como é que foi? Foi bom, porque Jesus estava lá. E Ele falou verdade aos nossos corações, nos confrontou, porque nos ama. E nos ama porque somos filhos. Amém? Que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo acompanhem a todos. Deus abençoe.